Meu nome é Juliana Pessoa, sou artista plástica capixaba, moro em Vila Velha, no Espírito Santo, e quero agradecer a oportunidade ao Museu Vale por participar do projeto Perfil Jovens Artistas Capixabas. Bom, meu primeiro contato com a arte, foi a partir de livros, Na época, assim, nem acesso à internet a gente tinha, então, assim, era imagens muito, assim, de livros de literatura até, da sala de aula, que sempre vinha aquele contexto com as artes plásticas, música, e nisso eu fui nutrindo esse interesse. E também nas aulas de história, que os movimentos artísticos, muitos assim, estão inseridos em grandes contextos históricos, E nisso eu fui pesquisando e fui me encaminhando contra tudo e contra todos, assim. Eu lembro quando eu passei no vestibular para artes, foi uma frustração enorme para minha família, uma grande decepção, mas depois, assim, a coisa pegou e eles entenderam e foi uma história bacana, assim, que eu consegui construir. Para mim foi fundamental entrar na universidade, porque eu não queria ter um emprego e ser artista nos finais de semana, sabe? Eu realmente queria estudar, queria entender, queria me dedicar integralmente, assim, porque eu acho que é muito importante a escolha, da sua profissão, que não é só um trabalho que você vai desenvolver, é todo um modo de vida. Então, assim, eu respiro arte, eu como arte, eu sonho com arte, sabe? E isso eu acho que é muito importante. Se eu fosse médica, eu acho que seria a mesma coisa, ou se eu fosse professora, enfim. E antes da academia, eu já desenhava, pintava algumas coisas, assim, eu tinha como referências principais, assim, aqueles livros, Gênios da Pintura, em que eu era apaixonada pelo trabalho do Toulouse-Lautrec, do Modigliani, por exemplo. E aí, na faculdade, eu pude descobrir quem eu mesma era. Para mim, assim, a faculdade de artes foi fundamental e o mestrado em filosofia foi a cereja do bolo, assim. Como que eu me encontrei ali? Porque as duas áreas, arte e filosofia, elas dialogam muito, assim. A filosofia é toda dedicada ao pensamento e tem vários autores, por exemplo, Nietzsche, Heidegger, que têm as suas concepções artísticas, assim, que eu considero fundamentais, muito importantes. E muitos artistas também vão trabalhar com filosofia. Então, assim, eu achei que foi um casamento muito bacana. E, com certeza, me ajudaram a trilhar essa direção que eu dei para o meu trabalho, em relação a compreender melhor, assim, a potência da arte, a compreender melhor as minhas próprias questões. Por exemplo, estudando Nietzsche, que eu vim estudar mais mitologia, e aí, estudando mitologia, eu cheguei no Mircea Eliade, que cheguei no Candomblé, que cheguei no Pierre Verger, que cheguei na exposição do Mucane. E o Heidegger, eu acho que, assim, todo mundo tinha que ler Heidegger na vida, sabe? No livro de cabeceira, assim, porque as questões que ele trata são questões, não são aquelas questões técnicas da filosofia, são questões, assim, muito humanas, da ordem dos afetos, E isso, eu acho que contribui muito para o nosso amadurecimento. Eu acho que me deixa mais, ao mesmo tempo, segura e insegura, sabe? Me ajuda a lidar com os riscos da vida, os riscos da produção, porque na produção a gente nunca sabe o que a gente vai fazer. A gente começa com uma ideia, mas a coisa vai, então, assim, vai tomando caminhos, que a gente não prevê. E eu acho que a filosofia me ajudou a aceitar melhor esse processo e me arriscar mais, e ao mesmo tempo, me arriscar mais e ter mais segurança do que eu faço. Então, inspiração é esforço, Porque se você não estiver ali
no ateliê produzindo, a inspiração não vem, assim, né? E eu assim, acho que tem momentos que você está mais disposto, assim, ah, que bom, hoje eu quero produzir, e tem momentos que eu tenho que enfiar o dedo na cara, assim, ei, vai trabalhar, sabe? Assim, e então eu tento trabalhar todo dia. Eu gosto de trabalhar mais à noite, porque as demandas do dia, né? Assim, você tem afazeres que à noite você não tem, né? Assim, então à noite eu posso ficar, vamos supor, começo 6, 7 horas e vou até meia-noite, às vezes 2 da manhã, e aí é sem parar, né? E eu gosto muito de ter essa rotina diária, mesmo que no dia seguinte eu não goste de nada, assim, muitas coisas que eu até já postei já nem existem mais, mas eu acho que é muito importante você ter essa rotina de trabalho para poder descobrir o que vai acontecer, porque assim, eu acho que diferente de outras áreas, na arte você só descobre o que você vai fazer fazendo, né? Não é igual assim algumas áreas que você já planejou, né? Você vai construir um prédio, não dá, será que eu vou fazer uma coluna assim ou uma coluna assada, né? Na arte não, então assim, tem que ter, eu acredito muito nesse comprometimento de ter essa produção diária mesmo, e eu gosto muito de retrabalhar, então assim, por exemplo, num dia eu posso fazer 5, 10 desenhos, mas não necessariamente que eles são obras finais, né? Então, eu gosto desse retrabalho, eu detesto papel branco, assim, sabe? Eu gosto de papel sujo, bagunçado, rasgado, e então, para mim, é bacana essa rotina, né? Então, quando eu me formei na faculdade, né, no mestrado, eu tinha estudado um diálogo entre Nietzsche e Beuys. E aí, eu me dei conta de que eu não era muito analfabeta em questões brasileiras. Assim, a gente tem uma formação, de uma maneira geral, muito voltada para a Europa, Estados Unidos, né? E perde muito do que acontece aqui. Aí, quando eu comecei a estudar mitologia, Mircea, aí o Mircea falando sobre divindades, aqui ele falava de candomblé. Aí eu, vamos ver o que é isso, né? E, coincidentemente, o Fernando, né, meu marido, ele tem o livro Orixás, do Pierre Verger, e eu não desenhava rosto nos desenhos, eu fazia uns desenhos assim, bem suaves e sem rosto, de uma maneira geral, e ele me desafiou. Por que você não desenha rosto? Então assim, eu já estava com essa coisa do candomblé na cabeça, aí ele falou, desenha rosto, aí eu fui olhar esse livro Orixás, e os rostos do Pierre Verger são maravilhosos naquele livro, e aí eu comecei a me interessar, mais pelas imagens do que pela temática. E aí, obviamente, eu acabei lendo, fui estudando e fui aprendendo todo um universo, um horizonte nosso, né? Que eu acho que, independente de a gente ser negro ou ser branco, eu acho que a cultura afro-brasileira, ela é nossa, né? Assim, e então eu fui descobrindo todo um horizonte de pensamento e de imagens, né? E a coisa do sertão é sempre a literatura, assim, queria ler também, porque eu era analfabeta, já tinha lido vários autores, mas autores nacionais mesmo, assim, muito poucos, e aí parti para Euclides da Cunha, que coincidentemente também a gente já tinha um livro dele, era acho que do avô do Fernando até. E comecei a ler aquilo e a gente estuda, né, Guerra de Canudos, minimamente, na escola, mas quando você lê aquele livro e vê o que a sociedade brasileira foi capaz de fazer com aquelas pessoas, eu fiquei emocionada. E como que isso continua acontecendo? Então, assim, nossa, fiquei muito impactada, né, pela história e acabei indo a Canudos, né, o Itaú Cultural, fui selecionada pelo Projeto Rumos e conheci a cidade, fui nos cenários da guerra, conheci as pessoas. E foi incrível, assim. Então, é isso. Foi dessa defasagem que eu tinha da nossa própria história, da minha própria história, que eu fui atrás dessa história escondida, né? Dentro da grande história nacional. Porque é isso, assim. São as narrativas, elas mostram e, ao mesmo tempo, elas escondem, né? Então, eu fui atrás disso que geralmente está mais escondido. Em relação ao candomblé é a mesma coisa. Até hoje, assim, tem terreiro que é invadido, que é depredado, que é queimado, que o pai de santo ou a mãe de santo não pode tocar tambor, sabe? E assim, não é nem só violência do vizinho, é violência do próprio Estado, que é omisso, né?
Então, essas coisas eu acabei me interessando. E aí essa potência, porque eu acho interessante nisso tudo, não é só a questão do vitimismo também, é a perseverança, é a força, né, que essas pessoas têm. Porque como assim, você é tão massacrado, você é tão ofendido, você é tão humilhado e você ainda insiste em ser quem você é? Né? Porque a tendência da gente é, então tá, eu vou me arrumar, vou mudar de religião, vou aceitar. Mas não, assim, Canudos não se rendeu. E a galera do candomblé, idem, assim. Então, eu acho muito interessante essa força, esse vigor que essas pessoas têm. E isso eu acho que eu consegui, de uma certa forma, transpor no traço. Né? Que, então, assim, o desenho que começou nos primórdios, né, da minha produção, que era suave, hoje em dia ele tem muito mais potência, muito mais presença visual. A concepção de arte que eu tenho, assim, né, que eu acredito é essa, assim, essa manipulação de forças, de energias, de afetos. Eu acho que isso é o que me interessa na arte. Né? Bom, não pode faltar, eu acho que um suporte, que agora estou até explorando outros, assim, eu estou usando Pedra São Tomé, Eternite, e tentando trabalhar com entulho, né, resto de construção, assim, tanto pela questão de ser resto e quanto pela questão de também poder ser mais forte o traço, né? Então é uma coisa que eu estou começando a explorar. Então acho que não pode faltar um suporte e um carvão, basicamente. Eu diria que acredite, sabe? Acredita e faz. Produz, sabe? Você vai ser criticado, você vai ser aplaudido, né? Eu acho que não importa. O que importa é fazer e acreditar no que está fazendo. Porque a crítica, ela pode te derrubar e o aplauso pode te enganar, né? Então, assim, acredita no que está fazendo e faz. Bom, o que é arte? Tá aí uma pergunta terrível, né? Para perguntar para um artista. Mas eu acredito que arte é vida, sabe? Arte é criação, arte é um sim, sabe? Contra todos os nãos. E eu acho que é algo que estimula, sabe? Por exemplo, durante a pandemia, né? Mas pensa um mundo sem produção artística durante a pandemia. As pessoas teriam enlouquecido, né? Porque se você vê um filme, é uma produção artística. A música é uma produção artística. Exposições que estão rolando, né, de arte. Então, assim, eu acho que ela é o que ajuda a viver. Torna leve o pesado, torna pesado o que é leve, sabe? Ela equilibra, balanceia e estimula, né, a vida. Acho que isso é um pouquinho do que a arte é, né? Porque não é uma pergunta que a gente responde com exatidão.